Fala galera, tudo certo? Esse vídeo não tem muita edição, não vai ter aquele ritmo frenético, mas vai ser algo para você refletir. Sabe aqueles momentos que a gente para e pensa, por que eu não consigo agir? Ou por que o tempo parece passar e eu não faço nada de útil? É sobre isso que vamos falar. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora nessa, sem enrolação. O dia que nunca começa. Ele acordou às 8, estava cansado, mas o alarme tocou e ele pensou, só vou checar o celular por 5 minutos. Instagram, um story, um vídeo, mais um, TikTok, 2 toques e já era. O café esfria, a roupa continua em cima da cama, o sol atravessa a janela, mas lá fora nada muda. Quando ele olha no relógio, são 2h32 e ele não começou absolutamente nada. Essa história parece sua porque é de milhões de pessoas, de gente que acorda cheia de planos e dorme com a culpa no peito, de gente que fala depois eu faço e vira especialista em adiar a própria vida. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Você não está apenas distraído, você está preso. Preso num círculo invisível, num sistema que entende cada vício seu, cada clique, cada deslizar de dedo. Um algoritmo que sabe mais sobre sua mente do que você mesmo. E antes que perceba, o tempo virou um borrão. Os dias se parecem, os sonhos se apagam, a vida espera. O mais perigoso da procrastinação não é o que você não fez, é o que ela está fazendo com quem você poderia ser. Você não é preguiçoso, você está consumido por um padrão de fuga disfarçado de conforto. E se você sente que isso tudo é sobre você, é porque é mesmo. O cansaço de não fazer nada. Você já se sentiu exausto sem ter feito nada o dia inteiro? Esse é o paradoxo da procrastinação. Você não trabalha, mas se sente esgotado. Você não se esforça, mas termina o dia com o corpo pesado, a mente embaralhada, o coração inquieto. Isso acontece porque adiar não é descanso. Adiar é viver sob tensão. Cada notificação ignorada, cada tarefa que você sabe que deveria estar fazendo, cada ideia que aparece e você enterra com um mais tarde, tudo isso fica rodando em segundo plano, como uma aba aberta na sua cabeça. E sabe o que consome mais energia do que fazer algo difícil? Evitar fazer algo difícil. Enquanto você enrola, sua mente está em guerra. Você tenta relaxar, mas não consegue. Tenta se concentrar, mas qualquer coisa te distrai. É como carregar uma mochila invisível, cheia de tarefas fantasmas. A série que você assiste não te diverte mais. O celular vira um labirinto e o tempo escorre. A cada pequeno, depois eu vejo, você cava um buraco mais fundo. O pior, você sabe que está se sabotando, sabe que está perdendo tempo, mas não sabe mais como sair. Porque procrastinar se torna um hábito e hábito se torna identidade. É de tanto adiar, você começa a acreditar que esse é quem você é. Um eterno quase. Quase começou, quase terminou, quase viveu. Mas não é verdade, isso não é você. É só o cansaço de não conseguir sair do lugar. E esse cansaço, silencioso e constante, é o que está matando seus dias um por um. Você está sendo treinado para fugir. Você acha que decide procrastinar, mas a verdade é que você foi treinado para isso. Desde o momento em que acorda até a hora que fecha os olhos, tudo ao seu redor foi desenhado para te dar recompensas fáceis, sem esforço, sem dor, sem profundidade. O celular vibra, dopamina. Abre o Instagram, mais dopamina. Rola, clica, desliza, dopamina de novo. Você se distrai e a distração te recompensa. Enquanto isso, o que realmente importa? Silencia, espera, apodrece. Cada vez que você escolhe assistir um vídeo, em vez de escrever aquela ideia ou checar a mensagem, em vez de resolver algo importante, você reforça um caminho mental, o caminho mais fácil. Seu cérebro aprende. Evitar é seguro, fugir é confortável. Adiar me dá prazer. Você não está apenas procrastinando, você está sendo condicionado. Condicionado por um sistema que lucra com sua distração e precisa da sua atenção fraca e alimenta sua ansiedade enquanto finge te entreter. As plataformas sabem exatamente o que fazer para te manter preso. Luz azul, scroll infinito, feedback instantâneo, vídeos curtos, sons agudos, tudo foi feito para te viciar. E não se engane, isso não é exagero, isso é engenharia comportamental. Você está vivendo numa gaiola invisível, mas confortável o suficiente para não querer sair. Enquanto isso, sonhos morrem, metas viram promessas vazias e você se torna um espectador da própria vida. O problema não é só procrastinar, é perder o controle do próprio cérebro. Você está sendo ensinado a correr de tudo que existe foco, disciplina e profundidade. E o pior, está começando a achar que isso é normal, mas não é. E se você continuar nesse ciclo, vai acordar um dia e perceber que passou a vida inteira fugindo de viver. A dor de se sentir inútil. Chega uma hora em que a culpa deixa de te gritar e começa a sussurrar. Você acorda, mas não se sente vontade de levantar. Olha ao redor, tudo parece parado. Toma banho, come alguma coisa, checa o celular e de repente já é noite. Mais um dia em branco, mais uma batalha perdida, sem nem ter começado a lutar. No começo você se frustra, depois se acostuma. E o que vem depois disso é o vazio, um buraco silencioso no peito, a sensação de estar vivo, mas não estar vivendo. De ver todo mundo andando, crescendo, realizando,
enquanto você afunda. E o pior é que ninguém vê. Lá fora, você sorri e responde mensagens, posta stories, mas por dentro, você está desaparecendo. É difícil explicar o que está acontecendo, porque não é uma dor específica, é uma sensação constante de estar desperdiçando tudo. Você se sente fraco, mas ao mesmo tempo cansado, se sente culpado, mas não consegue mudar, e isso machuca, porque no fundo, você sabe que é capaz de mais, sabe que tem talento, ideias, vontade, mas está travado, preso, estagnado, e aí é que começam a surgir os pensamentos mais perigosos. Talvez eu só não sirva para nada. Essa frase ecoa, baixa a cabeça, tira a esperança, tira a força. E então o ciclo se fecha. Você procrastina, se culpa, se sente inútil e procrastina de novo. Um ciclo silencioso, solitário, destruindo seu futuro aos poucos e matando sua autoestima sem deixar marcas. Mas há algo importante que você ainda não percebeu. Esse vazio não é prova da sua fraqueza. Esse incômodo profundo é a prova de que você não nasceu para viver assim. A dor de se sentir inútil é o grito abafado de alguém que ainda quer fazer algo grande. E talvez a hora de ouvir esse grito seja agora. A virada começa em silêncio. Não existe música épica tocando quando a mudança começa. Não tem aplauso, nem luz divina atravessando a janela. Na verdade, tudo começa com o som seco de um celular sendo colocado e virado para baixo, com o silêncio desconfortável do quarto e com a coragem tímida de olhar para o espelho e dizer: chega. Ele não fez promessas gigantes, não traçou planos de 21 passos, não postou texto no Instagram, só decidiu parar, desligar as distrações, ficar sozinho com a própria mente, mesmo que doesse. No primeiro dia, tudo parecia errado, o tédio era insuportável, a ansiedade gritava, a tentação de volta pro mundo dos cliques era constante, mas ele resistiu, não porque era forte, mas porque já estava cansado demais de ser fraco. 2 dias seguintes, a mente começou a berrar: você tá perdendo tudo, volta lá, só um vídeo rápido, você merece um descanso, vai. Mas ele não voltou. Em vez disso, pegou um papel e anotou 3 coisas simples que faria naquele dia. 3 tarefas pequenas, executáveis, reais. Não era sobre mudar o mundo, era sobre mudar o próprio ritmo. E no final daquele dia, pela primeira vez em muito tempo, ele terminou algo. Era como encontrar um fósforo aceso no meio da escuridão. Uma fagulha de autoestima, um sopro de dignidade. Não foi mágico nem fácil, mas foi o começo. A cada tarefa finalizada, 1 centímetro a mais de chão sob os pés. A cada dia sem se afogar em distrações, mais clareza, mais controle. E não, ele não virou uma máquina produtiva da noite pro dia. Ainda escorregava, ainda perdia tempo, ainda duvidava de si. Mas agora, ele estava acordado. E quando você acorda de verdade, o mundo nunca mais parece o mesmo. Porque antes parecia conforto, agora parece prisão. O antes era passatempo, agora parece fuga. E o antes era rotina, agora se torna escolha. A virada nunca começa com um grito, ela começa em silêncio, no momento exato em que você para de fugir e começa a caminhar, mesmo com medo, quebrando correntes invisíveis. Aos poucos, ele começou a enxergar aquilo que nunca tinha percebido. As correntes que o prendia não estavam nas mãos, estavam nos hábitos, nos atalhos mentais, nos padrões invisíveis, e repetia todos os dias, achando que eram escolhas. Abrir o celular era automático, adiar tudo para depois era normal. Sentir culpa no fim do dia, rotina. Ele vivia um looping, acordava cansado de não ter feito nada e terminava o dia sem energia para fazer qualquer coisa. Mas agora ele começou a prestar atenção. Cada vez que a mão ia em direção ao celular sem motivo, ele parava, e a cada vez que pensava em deixar algo para depois, ele se perguntava por quê. Não havia uma resposta lógica, só um medo disfarçado, um medo de errar, de não ser bom o bastante, de tentar e falhar. Mas era justamente esse medo que o mantinha preso. Ele percebeu que procrastinar era mais do que adiar, era proteger a própria imagem, evitar o conforto com a realidade, porque enquanto você não tenta, você não falha. E se você não falha, ainda pode fingir que seria bom. Só que esse conforto custa caro, custa tempo, custa autoestima, custa sonhos que vão morrendo em silêncio. Então ele decidiu enfrentar, não tudo de uma vez, mas uma coisa por dia, levantando da cama sem pegar no celular, tirava 1 hora do dia para focar em algo que evitava, e depois só respirava. Era difícil, doía, funcionava, porque a cada pequena vitória, uma corrente invisível se rompia, e não era sobre se tornar um robô produtivo, era sobre se libertar, reconquistar o direito de viver com intenção, de estar presente no próprio dia, de olhar para o relógio e saber: esse tempo foi o meu. A maior prisão é aquela que você se chama de normal, e a verdadeira liberdade começa no instante em que você escolhe ser honesto consigo mesmo. Ele ainda tinha um longo caminho, mas agora andava com os próprios pés, e cada passo era uma declaração: eu não fujo mais. O auge do silêncio. Os principais dias sem as distrações foram um teste cruel. Ele não sabia o que fazer com o silêncio. O barulho do mundo estava em sua cabeça. Era uma agitação constante, um vazio que gritou quando ele parou de se preencher com pequenas fugas, sem o celular, sem as redes sociais, sem a ilusão de ficar ocupado apenas para passar o tempo. O que restava era o confronto com os próprios pensamentos, com os próprios medos. Nos primeiros dias, ele quase não aguentou. Sentiu um desconforto imenso, como se estivesse entediado com sua própria vida. A abstinência das distrações causava os tremores, e ele quase quebrou várias vezes. Abrir
o celular, ver os e-mails, achar que seria mais fácil fazer uma pesquisa online, qualquer coisa que distraísse, qualquer coisa que o fizesse sentir-se ocupado de novo. Mas ele resistiu. E a resistência, por mais que dolorosa, foi mais forte do que a tentação. No segundo dia, ele começou a fazer uma coisa assim, sentar-se sem o celular, sem a TV, só ele e seu próprio pensamento. Era incômodo, mas era real. Ele sentiu, pela primeira vez, a falta que isso fazia. Então, no quarto dia, algo curioso aconteceu. Ele concluiu uma tarefa. Sim, uma tarefa. Simples, pequena, mas feita. E a sensação que sentiu ao riscar aquela tarefa da lista era como um prêmio imenso. Algo que nunca sentiria antes, porque sempre procrastinava e ficava se afundando na ilusão de que um dia faria. Ele havia feito. E o prazer, embora discreto, foi muito mais valioso do que qualquer notificação ou distração que tivesse encontrado anteriormente. A cada dia, sem distrações, ele ficou mais centrado, mais presente, mais inteiro. Mas o ponto alto veio quando ele finalmente se deu conta. Ele já não sentia a mesma necessidade de se afastar o tempo todo. Ele estava presente em cada escolha, em cada momento. O vazio já não o incomodava mais. A verdadeira batalha não era contra a procrastinação, era contra os momentos que ele se permitia ser alguém que não era, apenas para evitar o confronto com a verdade. Quando o silêncio se tornou sua companhia, ele se deu conta de que a verdadeira paz não era ficar ocupado, era estar consigo mesmo, sem a necessidade de preencher tudo com algo externo. Ele não precisava de mais distrações. Ele precisava de menos distrações, e naquele silêncio, ele finalmente encontrou a resposta para a sua liberdade, o tempo conquistado. E assim, os dias se passaram. A rotina ainda era desafiadora, mas ele já não sentia o mesmo peso. O tempo agora não era algo que escapava pelos dedos. Ele não se via mais preso às correntes invisíveis das distrações. Havia recuperado algo muito mais valioso do que o simples controle do seu dia. Havia recuperado o controle sobre si mesmo. O que parecia um esforço sem fim, uma batalha sem esperança, agora se revelava como uma conquista silenciosa. Ele já não estava mais vivendo em função do que os outros esperavam dele. Não estava mais preso à expectativa de ser sempre produtivo. Ele começava a entender: o tempo não é algo que você tem. O tempo é algo que você conquista, um momento de cada vez. E ele se deu conta de que as pequenas vitórias estavam, na verdade, mudando sua grande transformação. Cada tarefa cumprida não era um fardo, mas uma construção sólida da sua nova realidade. Ele finalmente entendia o que significava estar no controle, mas de uma maneira verdadeira, sem as distrações para mascarar o processo. E então, ele chegou ao maior entendimento de todos: procrastinar não era um ato de preguiça, era um sintoma de algo muito mais profundo. Era o reflexo da incapacidade de lidar com a desconexão interna, era fugir de si mesmo. Agora, ele já não se sentia mais distante da sua vida, do que queria alcançar. A procrastinação não o dominava, ela tinha descoberto que a verdadeira liberdade estava em fazer. Com o tempo conquistado, ele percebeu que havia mudado, não no sentido de se tornar uma pessoa totalmente diferente, mas sim no sentido de ser quem realmente era. Sem as máscaras que se colocam diante da dor da inação. O tempo, antes disperso e perdido, agora tinha um novo significado. Era a recompensa da disciplina, do foco e esforço. O tempo não era mais uma escassez, era uma escolha. E ele, finalmente, começava a viver de acordo com essa escolha.